Olá pessoal, sou Ana Maria Costa, professora de arte, e dando continuidade, quer dizer, iniciando o segundo bimestre de arte do segundo ano, nós abordaremos 3 tópicos relacionados à interação do espectador com a arte. Para que possamos compreender de forma adequada, nós vamos estudar 3 aspectos dessa comunicação: a mediação cultural, os espaços expositivos e a curadoria em arte. Vamos a eles? Vamos lá. Mediação cultural. São todas as formas em que a informação é comunicada aos visitantes de um sítio educativo, natural ou de lazer, como um museu, um parque ou um centro de ciências. Especificamente, é a comunicação de informações ou explicações sobre a natureza, origem, finalidade de sítios históricos naturais ou culturais, objetos locais e fenômenos através dos métodos pessoais e impessoais. Então, o que é tudo isso, minha gente? Vamos lá. A mediação cultural nada mais é do que as formas utilizadas por uma pessoa ou por um sítio arqueológico, por um museu, por um espaço artístico, para informar o telespectador sobre a arte. Vou dizer vou dizer rapidinho o que é mediação cultural. Quando você vai a um museu, você pode simplesmente alugar fones de ouvido e plugar na arte e escutar a história da arte. Isso é uma mediação cultural. Ou você pode ter um curador, um acompanhante, uma pessoa, um instrutor, vamos lá, o termo mais correto, um instrutor que vai sentar com você ou com um grupo e vai te contar a história da arte. Se estivermos falando de um quadro, quando ele foi criado, quais os objetivos, o que o artista quis dizer com aquilo, quem foi o artista, quais outras obras que ele pintou, qual a interligação da obra com o momento social que ela foi criada. O mesmo quando você vai a uma instalação. Instalação são aquelas produções que são feitas ao ar livre que você interage com a arte. Esse movimento de interagir, de fazer, de executar é uma mediação cultural, porque através do fazer você entra em contato e entende o porquê da arte. Então, gente, mediação cultural são todos os elementos que te levam a obter maiores informações com a obra de arte. Seja ela uma simples leitura, uma interação, no caso de instalações, ou simplesmente uma instrução de uma pessoa especializada na obra, certo? Vamos lá. Dito isso, minha gente, nós vamos passar para a nossa próxima parte, que é uma atividade. Essa atividade, ela é bem simples. Vocês vão procurar um museu virtual, porque agora nós temos um monte. Todos os museus estão com visitas virtuais autorizadas. Inclusive, no nosso Google Classroom tem uma visita ao Museu Frida Kahlo, no México. Eu deixei o link lá, é só entrar e fazer a visita. Pode ser naquele museu ou pode ser em outro museu. Vocês irão fazer esse tour virtual no museu, pode ser no sítio arqueológico, se tiver aberto, tá? E vão localizar uma obra qualquer. E eu quero que vocês digam como é que vocês pesquisaram a respeito dessa obra. Foi pela interação do museu, ou vocês, quando voltaram, ou quando saíram, não dá para dizer voltar porque é virtual. Quando vocês saíram do museu virtual, vocês pesquisaram a respeito da obra,
Conte como foi esse processo, se haviam informações sobre o artista, se você já o conhecia, se você já conhecia o museu. Gente, tem um monte de museu aberto. Eu vou deixar no Classroom todos os links dos museus que vocês poderão visitar. E nessa visita virtual, observem uma obra, entendam a obra e pesquise sobre a obra, seja no museu, às vezes, por exemplo, no Frida Kahlo, você toca na obra e está escrito uma série de coisas. Isso é uma mediação cultural. Ou não, nós só vamos ter esse tipo de mediação cultural. Tem alguns museus que você coloca que ele é auditivo. O da Frida me parece que tem auditivo, mas está em espanhol, aí é impossível. Mas nós temos museus brasileiros abertos. Eu quero que vocês me digam como vocês souberam a respeito da obra. Se o museu favoreceu essa mediação ou se vocês tiveram que retornar não é retornar, gente. Se vocês tiveram que pesquisar a obra em fontes diferentes, certo? Gente, isso é mediação, tá? Como eu obtenho a informação sobre a obra e como eu me sinto perante a obra. Feito isso, vocês vão escrever no máximo 10 linhas. Não é, eu sei que vocês querem escrever um livro, mas não escrevam um livro. Apenas no máximo 10 linhas sobre a obra que você visitou virtualmente, o museu que você visitou virtualmente, a obra que lhe encantou e como foi a mediação com essa obra, certo? Esse é o primeiro trabalho. Vocês farão isso no caderno de arte ou numa folha à parte e deixarão no portfólio. Essa atividade deverá ser entregue até 30 dias, no caso, 26 de julho, tá? Porque essas 3 atividades que serão descritas hoje, elas farão parte da nota mensal. Depois nós temos a somatória para nota bimestral, correto, meninos? Dito isso, essa é a atividade primeira, tá? Não se esqueçam, montar o portfólio corretinho, bonitinho, certinho. Todo mundo já sabe o que é mediação cultural, todo mundo já viu, todo mundo já experimentou, certo? E agora, a atividade nós já passamos, vamos para o próximo slide. Espaços, eu vou sumir. Espaços expositivos. O que são espaços expositivos? Gente, espaços expositivos são espaços destinados à exposição. Eles podem ser fixos, como os museus, eles podem ser um salão de arte, que são às vezes itinerantes, ou podem ser as bienais. Os espaços expositivos são locais utilizados para a realização de exposições de arte, em geral museu, ó. Primeira foto ali em cima, nós estamos vendo um rapaz observando uma obra no museu, ó. É todo um espaço preparado para isso. Quando as obras são colocadas, como na figura abaixo, quando as obras são colocadas em um determinado local, elas estão num salão de artes, tá? Esse salão de artes que eu fotografei aí embaixo, esse que tem os guarda-chuvas, foi um salão de arte destinado a contar a história do frevo. Foi lá na cidade do Recife. Era um local que era um espaço expositivo dentro de um shopping, mas naquele momento estava acontecendo esse salão de arte, onde tinham diferentes objetos que contavam a história do frevo na cidade do Recife. Temos também, gente, as bienais. As bienais são aquelas exposições grandes, bem planejadas, bem organizadas, que ocorrem de 2 em 2 anos. Em geral, elas têm um tema definido, elas convidam diferentes artistas e esses artistas criam obras especificamente
para as bienais, tá? E as obras são todas voltadas a um tema único. Infelizmente, eu não consigo me recordar a última Bienal de São Paulo, qual foi o tema, mas assim, existe um tema e todos os artistas criam uma obra para a Bienal no tema já especificado. E aqui, gente, essa do meio que vocês estão vendo o Homem Vesuviano, é uma exposição realizada no Miss Experience, tá? Foi aquela exposição que logo que nós começamos as aulas, eu pedi para que vocês visitassem, onde você tem uma exposição interativa, uma exposição virtual interativa com as obras de Leonardo da Vinci. Também é uma forma de exposição de arte e também é um museu. É o Museu da Imagem e do Som, né? Um museu que trabalha muito com movimento, com som, com as mídias virtuais, mas não deixa de ser também um espaço expositivo, tá? Então, entendemos que espaço expositivo é tudo o que é tudo, todos os locais onde a arte poderá ser exposta e poderá ser apreciada pelas pessoas. Apreciada pelas pessoas não, pelo público. Eu digo até que o Brasil, nós somos muito ricos em arte e cultura. Aliás, o mundo é muito rico em arte e cultura, né? A gente respira arte. A arte está em todo lugar. Se você também tem espaços expositivos, como o muro de uma escola, como um painel na Avenida Paulista, você tem na Vila Madalena, você tem os muros que são verdadeiras obras de arte. Então, todos esses lugares são espaços expositivos. Eles apenas têm classificações diferentes, certo? Agora, gente, vamos conhecer o curador de arte. Olha que nome feio, curador de arte. O curador de arte, gente, não é o médico das artes não, tá? Não é aquela pessoa que vai curar as obras de arte, não. Curador de arte, de acordo com a Funarte, Fundação Nacional das Artes, em 2012, ele classificou essa o que, gente? Classificou essa pessoa, tá? Esse curador, classificou esse termo, tá? Essa função, lembrei. 2012 classificou essa função como? A Funarte é um órgão vinculado ao Ministério da Cultura, tá? E o termo curador designa uma pessoa que deverá curar, bem como a função conservar e preservar as obras de arte, além de organizar e planejar as exposições. Então, gente, o curador nada mais é que a pessoa que vai trabalhar no museu e vai pensar em exposições. O museu, ele é temático, ele não é fixo, tá? Você vai no museu e aí, de repente, olha, hoje eu estou fazendo uma mostra de Tarsila do Amaral. Então, o que acontece? Além das obras fixas, o curador planeja essas exposições de artistas específicos. Vou fazer um mês de Tarsila. Aí, durante um mês, terão todas as obras de Tarsila. O curador, ele vai ligar para todos os museus onde estão as obras de Tarsila, vai ligar para os colecionadores particulares e vai pedir emprestada essa obra de arte para ela ficar em exposição por um mês no local que ele quer planejar a sua exposição. E ele tem a obrigação de planejar, de cuidar, de curar, tá? De cuidar das pessoas, da obra, de colocar ela de uma forma visível e apresentar essa obra de forma adequada para o público, tá? Então, o curador nada mais é que a pessoa que organiza a exposição e que cuida das obras de arte, certo? Entendido? Qualquer dúvida é só ligar. Gostaram, né, do ligar? Gente, vamos lá. Atividade 2. Segunda atividade. Nós fizemos essa é a segunda atividade. Criar um folder de exposição.
folder, gente, eu já falei o que é. Vocês vão pegar uma folha de sulfite, quem foi meu aluno... Ah, vocês não foram meu aluno do ano passado, mas vamos lá. Vocês vão pegar uma folha de sulfite, dividi-la, ó, eu vou mostrar aqui no meu rascunho. Dividir o folder, dividir a folha de sulfite em 3 partes, tá? Nossa, olha como eu vou mostrar pra vocês, ó. Dividir em 3 partes e montar como se fosse um panfleto de uma exposição, só que dividido em 3 partes. Nessa primeira parte, vocês vão apresentar a exposição, ao meio vocês vão descrever o que será escrito, o que será exposto e ao final os dados da exposição. Mas, para melhor compreender, eu trouxe um modelinho de folder para vocês. Vamos vê-lo? Eu vou sumir um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Aqui, vamos lá. Folder. Divida uma folha em 3 partes, uma folha de sulfite. Utilize a primeira como capa e informação sobre o tema e o artista. Destaque os aspectos importantes na folha 2 e 3 e separe por assunto. Então, vamos lá, gente. Aqui nessa primeira folha desse folder, vocês estão vendo que é da Semana de Arte Moderna de 22. Então, olha, a primeira parte está escrito a Semana de Arte Moderna, a respeito, a que ela se destina. Ao meio, vocês estão vendo uma foto pequena dos expositores, ali, Anita Malfatti, Minoque Delpicchia, eu não consigo enxergar mais. São os artistas Drummond. Esses são os artistas que participaram da Semana de Arte Moderna, tá? Lembrando que a Semana de Arte Moderna não foi só uma semana de artes visuais. Nós tivemos literatura, nós tivemos cordéis, nós tivemos manifestações culturais diversas, tá? A gente sempre, quando fala da Semana de 22, só lembra do Abapuru, mas calma, não é bem assim. Tiveram outros movimentos artísticos ligados à Semana de 22, importantíssima, que quem gosta de literatura e quem gosta de arte não pode deixar de esquecer. Voltando ao nosso folder. Na terceira parte, você já vê a história de algumas obras, tá? Na terceira parte do folder, você já vê as histórias de algumas obras. Aqui embaixo, eu acho que é o Drummond. Os demais eu não consigo localizar, a imagem tá bem pequena, mas era essa a imagem que eu tinha e eu queria passar para vocês. Então, gente, esse é um exemplo de um folder. Não se esqueça que ele fecha num terço. Voltando ao slide anterior, vocês não podem esquecer, deixa eu voltar ao slide que eu quero falar um detalhe importante sobre a exposição. Gente, não se esqueçam de marcar o horário, o local, o tema e a quem se destina. Existem exposições que elas são destinadas a crianças, outras a todo o público e outras para maiores de 18 anos. Por exemplo, se você for fazer uma exposição em que tenha fotos de nu, pode ser um nu artístico, essa exposição não pode ser apreciada por criança. Se você for fazer uma exposição mais ousada, ela não pode ser visualizada por criança. Então, é muito importante, nessa questão dos destinatários, você especificar corretamente que tipo de público poderá ver a sua exposição, certo? Vocês vão fazer esse folder baseado nesta exposição, que vocês vão fazer o folder, mas calma que não é só isso. Vocês terão também que montar uma exposição. Essa será, gente, a nossa segunda atividade. Lembra? Essa é a segunda atividade, essa será a nossa terceira atividade. Então, vamos a ela. Terceira atividade. Vamos lá. Curadoria de uma exposição, montagem de uma exposição. Escolha um tema / artista, o mesmo do folder. Escolha obras baseadas nesse tema e monte uma exposição
com miniaturas em uma caixa de papelão ou uma folha de seu caderno. Então, gente, como é que nós vamos fazer isso, certo? Nós vamos montar uma estrutura. Eu vou mostrar para vocês. Eu só vou me aumentar aqui. Vocês vão fazer o folder para exposição, mas isso não é o bastante, né, gente? Vocês vão ter também que trabalhar essa exposição em miniatura. Não é nada muito grande, não. É em miniatura. Vocês trabalharão como é que fala? Essa exposição. Vocês fizeram o folder para exposição, mas desgraça pouco é bobagem. Nós vamos trabalhar também essa exposição. Eu vou apresentar aqui para vocês, pode ser que saia um pouco espelhada, tá? Mas eu vou apresentar para vocês na sequência já uma exposição que eu fiz assim, eu fiz muito correndo mesmo, mas eu queria mostrar para vocês como é que se monta, tá? Vamos lá? Gente, isso daqui era uma caixa de biscoito. Eu cortei a caixa, encapei com esse papel e montei uma exposição de Jacques-Louis David. Quem foi Jacques-Louis David? Gente, ó, Jacques-Louis David foi um artista francês que pintou a Revolução Francesa. Nessas férias, eu li muito sobre direitos humanos. E eu me encantei que os direitos humanos, a Carta de Direitos Humanos da ONU, ela surgiu a partir da Revolução Francesa. Então, eu fiquei muito empolgada com isso e eu quis saber um pouco sobre a obra de arte, a arte na época da Revolução Francesa. E eu já o conhecia, Jacques-Louis David, mais conhecido como Davi, e ele pintou muito sobre a Revolução Francesa. Então, vamos lá, ó. Aí, baseado nisso, eu fiz o meu museuzinho da Revolução Francesa. Gente, essa primeira obra que eu coloquei aqui na entrada, ó, eu vou mostrar para vocês. Essa primeira obra que eu coloquei na entrada é A Liberdade Guiando o Povo. Essa obra não é de Davi, tá? Essa obra é de Eugène Lacroix. Lembrei, Eugène Lacroix. Ele pintou o último quadro da Revolução Francesa, tá? Que é a liberdade representada por uma mulher de bustos nu, e ela está carregando a bandeira francesa, da Revolução Francesa, que passou a vigorar, porque antes era uma bandeira branca e logo depois a bandeira passou a ter 3 cores, o azul, o vermelho e o branco, cada cor representando uma coisa, tá? Cada cor representando a liberdade, a paz e ai, gente, eu esqueci. Depois eu conto para vocês. Então, eu coloquei esse quadro, tá? Para abrir minha exposição, para falar do artista que pintou a Revolução Francesa. Aqui, gente, Revolução Francesa foi uma revolução ocorrida em 1787, 89. A Revolução Francesa, ela foi uma revolta das classes monárquicas e operárias da França, que se revoltaram contra a monarquia absoluta, e eles iniciaram com uma tomada de Paris num movimento conhecido como Quebra da Bastilha. E a Quebra da Bastilha, ela foi... As pessoas realmente quebraram a Bastilha, a Bastilha era o local onde ficavam os monarcas, né? Os absolutistas. Elas quebraram numa forma de revolta. E a partir daí foram 10 anos de revolução, de luta. E após a Revolução Francesa, tem uma história muito comprida, acho que o professor de história conta melhor que eu. Teve uma série de batalhas, uma série de entradas e saídas no trono. Tiveram jacobinas, tá? Depois saíram, entraram outros, até que por fim a Roma,
a Roma. A França coroou Napoleão Bonaparte como imperador da França, tá? Então, ó, gente, a obra, eu baixei aqui, ó, a obra do Eugène Lacroix, e aqui, gente, eu coloquei essa obra, tá, em miniatura, ó, chama-se A Coroação de Napoleão. Foi quando Napoleão Bonaparte foi coroado. Aqui também era um genocida. O Napoleão Bonaparte, ele foi coroado imperador da França. Na França eles amam de paixão Napoleão Bonaparte, tá, gente? Eles gostam demais. Napoleão foi assim, eles estavam numa miséria muito grande, e quando Napoleão subiu, entrou no trono francês, ele trouxe um certo desenvolvimento. Então, por isso, a França considera muito Napoleão Bonaparte. Mas ele não deixa de ser, ele também foi um genocida, ele invadiu vários países, inclusive Portugal. Foi por conta disso que a coroa portuguesa veio para o Brasil, e aí vai a história. Então, gente, coloquei essa obra aqui, tá? Ela está exposta no Museu do Louvre. Aqui do lado, eu não sei se vocês conseguirão ver. Ó, aqui do lado eu coloquei a obra, chama-se A Morte de Marat, se escreve Marat, mas é Marat, que era um amigo de Davi, tá? E ele foi assassinado por Charlotte, que era uma opositora política dele, tá? Então, essa é uma das obras mais famosas desse artista, tá? Davi, tá? É uma obra linda também, tá no Louvre. E desse lado, eu coloquei duas obras dele, que é aquela primeira de cima, não sei se vocês conseguem ver muito bem. Aquela primeira é a início da Revolução Francesa, que ele desenhou, e embaixo é o Rapto das Sabinas, tá? É uma obra também que ele conta a respeito da tomada de poder, que é uma obra pré-Revolução Francesa. Só entrando concluindo, Jacques-Louis David, ele foi o pintor da Revolução, ele era preferido por Napoleão, e por conta disso ele fez obras enaltecendo a Revolução Francesa e o próprio Napoleão Bonaparte, certo? Ele foi o pintor preferido de Napoleão, ele fez todas as obras que retratavam o Napoleão, inclusive tem uma famosa também no Louvre, que é Napoleão num cavalo assim, que demonstra como salvador da pátria, né? Você olha a obra assim, você tem a impressão que Napoleão salvou o mundo. Gente, encerrando nossa aula, não se esqueça, vocês terão que entregar 3 trabalhinhos. O primeiro deles é o relato de uma experiência de mediação cultural em um museu virtual. O segundo é um folder para uma exposição. E a terceira, vocês vão montar a exposição. Pode ser feita na caixa, como eu fiz, ou vocês podem pegar uma folha do caderno, montar as obras, escolher um tema e planejar essa exposição. Certo? Um beijo bem grande para todos vocês, muita paz mesmo, e até a próxima. Bye!